partir do quadro abaixo, representativo de uma tabela verdade, assinale a alternativa com o correto valor lógico dos números 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Então, nós temos alguns valores lógicos aqui desconhecidos e a gente precisa preencher na nossa tabela. O primeiro valor está aqui na coluna do Q. Então, eu vou usar essas colunas aqui que já estão preenchidas, né? No caso, essas duas, ou até essas duas, né? Porque a outra também tem valor desconhecido. Qual delas que vai me ajudar a achar o valor lógico aqui do número 1? Vamos olhar primeiro para P ou Q. Então, nós temos a P, temos a Q, e aqui é o P ou Q. O que a gente sabe do P ou Q? Quando uma é verdade, não importa o que vai ser das outras, sempre vai dar verdade. De maneira que essa coluna aqui do P ou Q não me ajuda em nada para achar o número 1. Por quê? A primeira está dando verdade, então tanto faz o 1 ser verdadeiro quanto falso. Vai dar verdade no final. Então, a coluna do P ou Q, nesse momento, não me ajuda em nada. Agora, vamos olhar para a coluna do P e Q. O que diz o P e Q? Para que seja verdade, as duas têm que ser verdade. Para que seja falso, tem que ter pelo menos uma falsidade. Então, olha só, a primeira está dando verdade. Para que a junção dela com o Q dê falsa, eu preciso de uma falsidade. Não foi isso que eu acabei de falar? Então, se eu tenho uma verdade aqui, obrigatoriamente a 1 precisa ser uma verdade, porque aí verdadeiro com falso vai dar falso. Então, a gente já preenche aqui e já sabe que o número 1 é falso. Logo, eu já elimino a letra A e já elimino a letra B, ok? Começa, então, por uma falsidade. Vamos olhar para o número 2. O número 2 está aqui no P ou Q. Veja que eu já sei os valores lógicos de P e do Q. Então, vamos lá. Falso com falso, no conectivo OU, dá falso. No conectivo OU, para dar verdade, eu preciso de pelo menos uma verdade. Mas os dois estão dando falso, logo, a resposta daqui vai dar o quê? Falso com falso, falso. Logo, sobra só a alternativa D para a gente, não é? Porque a C já começa com verdade. Mas nós vamos terminar de preencher, porque a prova já passou, a hora de aprender a resolver essas coisas, tá bom? Então, deu falso aqui. Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte, P e Q, não é isso? O que é que nós temos no P e no Q? Falso com verdadeiro. No P e Q, para que seja verdade, tudo tem que ser verdade. Mas aqui, ó, a primeira está dando falsa. Falsa com verdade vai dar falsa, beleza? Então, aqui também é falso. Vamos para o quarto valor. Aqui o negócio engrossa mais um pouquinho, mas não é difícil porque a tabela já está preenchida. E se P ou Q, então P e Q. Aqui a gente está usando o se, então. O que acontece? No se, então, a única coisa que não pode acontecer é a primeira ser verdade e a segunda ser falsa. Em todos os outros casos, ela dá verdadeira. Mas, se a primeira for verdade e a segunda for falsa, a proposição como um todo vai ser falsa. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui é a hipótese, aqui é a tese. Não é isso? Ó, esse vem primeiro e esse vem depois. Não é o que está escrito aqui em cima? Então, veja só. Verdadeiro com falso vai dar falso. Cuidado numa pegadinha de prova, porque vai que ele escreve desse jeito, só que bota a ordem dessas duas colunas aqui trocadas. Aí você tem que olhar de maneira correta, saber quem é que está em primeiro lugar mesmo. Aqui eles já quebraram o galho, deixando na mesma ordem aqui da questão, mas cuidado para não cair nisso, tá bom? E o que falta para a gente? Falta para a gente o 5. Bom, eu já acabei de falar para você, a única forma de ser falsa no se, então, é verdadeiro desembocando em falsidade. Todo o resto, verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro, falso com falso, tudo isso dá verdade. Então, como está dando falso com falso, no 5 aqui, eu sei que ela deu uma verdade. Exatamente como a gente queria, né? Na alternativa D. Quer entender melhor essas coisas? Você tem que estudar a lógica proposicional. Nosso curso está aí para você estudar, beleza? Espero ter sido claro. Pessoal, se você quiser para o vídeo, leia o enunciado, já vou explicar para a gente ganhar tempo. Basicamente, ele está falando o seguinte, que dá para escrever os números na forma binária. O que acontece? A forma binária só tem duas opções, ou 0 ou 1. Esse 0 e esse 1 vão multiplicar bases de 2. Ele diz que todo número pode ser escrito dessa forma,
multiplicação de bases de 2. Essas bases de 2 serão multiplicadas por 1 ou por 0, que são os binários. Então, o que acontece? Qual é a base de 2 que eu vou começar? Aqui o 17 está começando com 2 elevado à quarta. Professor, por que não começa com 2 elevado à quinta? Porque 2 elevado à quinta passa de 17. 2 elevado à quinta, gente, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quinta vai dar 32. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então, eu começo com 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta dá 16. É menor do que 17. Então, eu tenho 1 vezes 16. Isso aqui não é vírgula, tá? É vezes. 1 vezes 16 dá 16. Depois do 2 à quarta, está na hora de usar o 2 à terceira. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Se eu pegar o 16 e somar com 8, ultrapassa o 17. Por isso que o 2 elevado à terceira vai ser multiplicado por 0, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, continuo com os meus 16 aqui. Mais 2 elevado ao quadrado, né? É elevado a 3, agora é elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. 4 mais os 16 que eu já tenho aqui, passa de 17, porque vai para 20, não é isso? Então, também não posso colocar 2 elevado ao quadrado. Então, é 0 vezes 2 elevado ao quadrado, que dá 0. E o 2 elevado a 1, professor? 2 elevado a 1 é 2. Só que 16 mais 2 vai para 18. 18 passa. Então, é 0 vezes 2. E agora, professor? 2 elevado a 0. Toda coisa elevada a 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, 16 que eu tenho aqui no começo. Mais 1 aqui do final, 17. Está aqui o meu 17. Tudo isso para te explicar a forma de raciocinar. Então, você pode até parar o vídeo e tentar fazer você mesmo o 25. Mas eu já vou resolvendo aqui, ok? Por qual base de 2 a gente começa? Eu já falei para você que 2 elevado a 5 vai dar 32. Já vai passar do 25. Então, eu não posso escrever o 25 começando pelo 2 elevado à quinta. Então, eu vou começar também pelo 2 elevado à quarta. 1 vezes 2 elevado à quarta, que dá 16. Professor, agora é a hora de olhar o elevado à terceira, não é isso? Dá para colocar 2 à terceira? 2 à terceira, gente, é 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 16 mais os 8 que eu tenho aqui, essa é a pergunta. Vai passar ou não vai passar? Aí você vai fazer a conta, né? 16 mais 18, mais 8, né? 16 mais 8, 24. Não passou. Então, também eu posso incluir o 2 à terceira. Então, 16 mais 8, 24. Ok? 2 elevado a 2 dá 4. Então, 4 mais o meu valorzinho aqui, que é o 24, passa. Então, eu não posso colocar ele. Por isso que é 0 vezes 2 ao quadrado. Então, eu continuo com os meus 24 aqui. 2 elevado a 1 é 2. 2 mais 24 dá 26, passa. Então, não posso incluir o 2 elevado a 1. Então, é 0 vezes 2 elevado a 1. E, por fim, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 mais os 24 que eu tinha aqui, 25. Ok? Então, 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, quais são os números que eu vou usar? 1, 1, 0, 0, 1. Olha aqui, alternativa A. 1, 1, 0, 0, 1. É isso que ele falou do 17 aqui. Ó. O 17 é 1, 0, 0, 0, 1. Não é isso? Então, essa é a ideia que ele está apresentando para a gente. Alternativa A. Sabendo que o triângulo ABC dado na imagem é um triângulo equilátero, determine o valor de S. Aí aqui a gente vai fazer a conta depois. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo cujos lados têm a mesma medida. Então, qualquer lado será igual aos demais. Isso significa dizer que eu posso pegar, por exemplo, x mais y e considerar sendo igual a y mais 4. Entendido? Mas eu vou começar por aqui, ó, pelas laterais aqui. Pela esquerda e pela direita. Aqui eu tenho x mais alguma coisa, que é o y. Do lado direito eu tenho x mais alguma coisa, que é o 3. Se eles têm a mesma medida, e se ambos são x mais alguma coisa, essa alguma coisa precisa ser a mesma de um lado e do outro. Ou seja, aqui tem que ser x mais 3. Aí eu vou ter x mais 3 igual a x mais 3. Então,
A conclusão lógica que eu chego é essa. Se aqui é x mais alguma coisa, essa alguma coisa só pode ser o número 3. Então, o y é igual a 3, certo? E agora, professor, o que é que eu vou fazer para descobrir o y? Eu vou mudar esse aqui só para deixar na ordem. Aqui está x mais y, mas lembre, x mais y é igual a y mais x. A ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui eu tenho y mais x, ou seja, y mais alguma coisa. Aqui eu tenho y mais 4, ou seja, y mais alguma coisa. Então, se esse lado aqui da esquerda é igual ao lado de baixo, o x tem que ser o quê? 4, porque eu vou ter y mais 4 igual aqui embaixo y mais 4. Ou seja, o meu x vale 4. Agora é só jogar na equação. Ó. S é igual a x ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? 4. 4 ao quadrado mais o y ao quadrado. Quem é o y? É 3. 3 ao quadrado. Então, S igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. 16 mais 9, 25. Ou seja, alternativa C. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui ela diz o seguinte, ó, dados os conjuntos A, B. Quem é o A, gente? São os números pares. 0, 2, 4, 6, 8. Tá? Quem é o B? São números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Naturais pares, naturais ímpares. Quem é o conjunto dos números primos? É esses carinhas que eu acabei de deixar aqui embaixo para vocês. Os números primos são os números que só têm 2 divisores. Eles só podem ser divididos por 2. Perdão, só dá para dividir por ele mesmo e por 1. O número primo é o número que só divide por ele mesmo e por 1. O 2 só dá para dividir por ele mesmo, que é 2 dividido por 2, ou 2 dividido por 1. O 3, o 5, o 7, o 9. Então, a partir do 2, depois do 2, nós só teremos números ímpares. Nem todos os números ímpares entram aqui. Por exemplo, o 9 não é primo, porque o 9 dá para dividir por 3 também. Ok? Mas esses são os números. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu não preciso ir muito além disso aqui, porque os conjuntos aqui, eles acabam não andando muito longe também. Vou mostrar isso para você daqui a pouco, tá certo? Enfim, quem é o x? O x é o resultado dessa operação aqui, tá? Então, nós temos a interseção e aqui nós temos uma diferença de conjuntos. A gente aprende na matemática que a gente começa sempre resolvendo os parênteses. Então, quem é C menos B, tá certo? Então, olha só, C menos B. O que é que você tem que entender para acertar essa questão? Que o C tem um número par e vários números ímpares. Quem é o B, gente? São todos os números ímpares. Então, todos os números ímpares que vão aparecer daqui para frente vão acabar sendo subtraídos, vão acabar sendo excluídos. Então, eu pego o C e retiro os que também aparecem no B. Mas todos os números que aparecem no C e que são ímpares também aparecerão no B. Então, eu vou excluir todos eles. Eu vou excluir o 3, o 5, o 7, o 11. Qualquer número primo que eu encontrar, ele vai ser ímpar. E se ele é ímpar, ele vai estar dentro do B. E se ele está dentro do B, o B vai subtrair. Ou seja, vai desaparecer. Quer entender isso melhor? Assista meu curso sobre conjuntos. Então, eu tenho aqui um número par e vários números ímpares. Então, eu vou excluir o B, que são todos os ímpares. Então, quem é que vai sobrar? O único que não é ímpar. No caso, vai sobrar o número 2. Então, C menos 2, C menos B é igual a 2, ou seja, é um conjunto unitário, é um conjunto cujo único elemento é o número 2. Então, eu já sei quem é o A e eu já sei quem é o C menos B. Então, agora eu vou fazer a conta toda, que é o que ele está me pedindo. O que é a interseção? A interseção ela me pergunta o seguinte, quem são os valores que aparecem tanto em um quanto no outro? O A tem uma gama de números pares. O conjunto C menos B só tem um valorzinho par, que é o número 2. Então, veja, o número 2 aparece no A, o número 2 aparece no C menos B. O A tem vários outros elementos, mas nenhum deles vai aparecer novamente no C menos B. O único que aparece nos dois conjuntos é o 2, ou seja, coloco o 2 aqui. Tá? A interseção é quem aparece tanto no A quanto no C menos B. Então, aqueles que se repetem.